Boa noite, irmãos. Bom, depois desse hino, a gente quase podia ir para casa, né? Que letra maravilhosa. Saber que nós temos essa oportunidade de um dia, e hoje nós já cantamos, acho que os anjos cantam com a gente também, né? Um dia poder estar na presença do Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Criador dos céus e da terra, aquele que está conosco, né, em cada momento da nossa vida e louvar o seu nome para sempre. Que dia será, viu, irmãos? Anseio muito por esse dia. E eu creio que todos estão aqui também anseiam, né? Amém. Muito bom, que bom, a igreja tem bastante gente hoje, né? Os irmãos, muitos aí chegam mais cedo pro estudo bíblico, né? Para a classe bíblica com a Tânia. A Tânia é uma luta, né, irmã? Assim, é uma bênção, mas é um desafio bem grande, né? Estar aqui sempre mais cedo e tal, para abrir a palavra de Deus, estudar. Então, é um privilégio também você poder compartilhar a Bíblia com as pessoas. Muito bem, queridos, nós temos alguns minutos aqui para nós estudarmos a Bíblia hoje. Eu confesso que sempre que eu venho aqui na frente, né, Breno? As pernas tremem, não tremem? Mas é um privilégio grande de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Ô, irmão, obrigado. Deixa eu tirar isso daqui. E hoje eu quero falar de um assunto até que eu tenho pensado nesse tema aí já há mais de, acho que uns 2 anos, e não sei se serei capaz de transmitir a altura que eu gostaria para vocês. A respeito de um personagem bíblico, né? E eu fiquei uns 2 anos falando aí basicamente do Velho Testamento, né? Então eu falei muito do Velho Testamento. Então, e eu gosto muito das histórias do Velho Testamento que ensina muito a cada um de nós. Mas hoje eu queria falar de alguém do Novo Testamento. A minha tia, Ana Mercedes, está aqui com a gente, ela ouviu esse sermão, preguei lá na Cachoeira. Mas aí eu baseei esse tema, né, na palavra de Deus em mais 2 materiais espirituais aí, que vou falar depois, né, para vocês. E eu creio que vocês não têm ideia de qual é o personagem de hoje. Alguém quer arriscar? Planos paralelos. Às vezes eu gosto de colocar um título assim, porque não fica evidente do que eu vou falar, né? Alguém pode ficar até curioso, o que esse camarada vai falar hoje? Mas antes, eu gostaria que você abrisse a Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 1. Eu quero ler alguns versos aqui da Palavra de Deus, mas antes, você com a Bíblia aberta, nós vamos orar aqui. E os irmãos aqui, irmãos, as meninas aqui arrumaram agora um copo, né, irmãos? Todo especial, uma taça, né, irmãos? Isso aqui é coisa chique, né? Vou beber uma aguinha aqui. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, era o Verbo, aquele que, através da sua palavra, criou todas as coisas. E te louvamos porque estamos aqui hoje nesta noite para abrir a tua palavra e para que ela fale com cada um de nós. Iremos meditar aqui um personagem bíblico que ele tem muito a nos ensinar. Nos ajuda na compreensão e também, como o hino que trouxe aqui para nós, possamos um dia estar na tua presença, cantando louvores e glória ao teu nome, porque és digno. Que teu Santo Espírito abra nosso coração, nossa mente, e fale cada um de nós. É o que te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. João aqui, né? João capítulo 1, verso 40. Vou ler até o 49 aqui. E nós vamos entrar no tema. Isso aqui é para nós entendermos, irmão, o conceito dos discípulos nos dias de Jesus. Como que eles... E a alegria deles, né, de encontrar o Messias. Aqui no verso 40 diz assim: era André, irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João. Quando João havia dito, esse é o cordeiro, né, que tira o pecado do mundo, tal, aquele negócio, foi batizado. Então, ele estava ali, André, e um dos que seguiu era irmão de João, diz aqui. Quer dizer, ele achou primeiro, né, o seu próprio irmão, Simão, a quem disse. Então ele vai dizer para Pedro: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então nós já vemos aqui que André entendeu que Jesus era o Messias e apresentou Pedro. Pedro, corre lá que nós achamos o Messias. No dia seguinte, imediato, verso 43, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei,
e a quem se referiam os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, está dizendo, olha, aquele que Moisés havia dito, nós encontramos ele. É isso, 46. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe, vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então aqui nós entendemos que os discípulos, né, os primeiros, quando encontrou Jesus, eles tiveram uma surpresa e eles chegaram à conclusão, ele é o Messias, Jesus, o filho do carpinteiro, é o Messias. E Natanael vai dizer, ele não é só o Messias, ele é o Rei de Israel. Ele não disse, ele será o Rei de Israel. Ele é o Rei de Israel. Essa era a grande esperança, expectativa naqueles dias. Era a esperança de que o Messias viria. E agora imagina você encontrar alguém e identificá-lo como o Messias. Esse é o Messias, quem Moisés havia dito. Uma profecia, irmãos, milenar. Apontava para alguém, agora você estava de frente com ele, que alegria não seria. E ali, irmãos, você está tratando de jovens. Não era ninguém idoso, né? Jesus chamou jovens para o trabalho. Creio que não existia nenhum discípulo mais velho que Jesus. Jesus tinha 30 anos e todos para baixo era menor, mais novo que ele. Então essa meninada, né, estava afoito em descobrir que Jesus era o Messias. Não só o Messias, como Natanael disse, mas ele era o Rei de Israel. Por quê? Da descendência de Davi, né, toda aquela história, surgiria o Rei de Israel. Essa era a base dos discípulos e de toda a congregação de Israel naqueles dias, toda aguardava um Messias. Nós hoje aguardamos não só o Messias no passado, mas Jesus que virá em poder e glória. Não é verdade? Esse vai ser o grande dia. Deixa eu passar mais um vídeo aqui. Eu quero falar desse personagem, o filho do louvor. Quando essa criança nasceu, os pais deram esse nome para ele, que simboliza isso, né? Mas o nome dele é outro, mas o nome dele simboliza o filho do louvor. Talvez quem é pai, a primeira vez, chega um nenenzinho, né, irmãos, e aquele negócio, que nome que eu vou botar na criança? Hoje, nós colocamos o nome que nós gostamos, porque o menino é alguém do futebol, é alguém da novela, alguém de um filme, alguém que conheço, um nome legal, e às vezes você não tem um nome assim específico, significado, né? O meu filho, por exemplo, é Guilherme, porque eu gostava de Guilherme, Isaías e outros tantos, né? Falei, Guilherme Miller, né? Então vou botar de Guilherme. A Lara também, é um nome bonitinho, achei Lara fofinho, né? Um nome pequenininho e tal. Tinha o Tema de Lara, uma música chamada Tema de Lara. E aí encontramos, eu não vou nem dizer o nome que eu tinha intenção. Né? Tem um nome bíblico que ele tinha intenção, mas a Lindalva pulou dessa altura, né? Pérsida. Brincadeira, mas era só. Lara é melhor, né, irmãos? Convenhamos, né? Lara é melhor. Mas não aceitaram Pérsida, né? Mas era um nome interessante, né? Muito bem. Mas essa criança, quando nasceu, os pais, muito felizes da vida, vou botar o nome desse menino de Filho do Louvor. Olha só, que extraordinário, hein? Porque, irmãos, quando você tem um filho, você imagina coisas, você quer que ele alcance, né, grandes conquistas e seja um rapaz bem-sucedido e tudo mais, que alcance os objetivos dele na vida, seja um bom pai, família, um bom emprego, etc. É o que a gente quer para os filhos. E essa mãe, com certeza, mais o pai, colocou, nossa, esse vai ser o filho do louvor, para louvar a Deus. Vai ser um louvor ao nome de Deus. Bom, agora eu vou passar o próximo aqui, né? Essa era a criança, Judas. O significado do seu nome, filho do louvor. Mas por que esse é um dos personagens, para mim, mais intrigante da Bíblia, que, sabe, mexe comigo, talvez, não sei se mexe com você. E muitos porquês, às vezes, podem ser levantados. E aí, eu tenho uma pulga atrás da orelha, porque o único dos discípulos que perdeu, qual era a função dele? Vou passar essa bola para frente, viu, irmãos? Na próxima comissão, a gente passa isso para outro, porque esse não é um bom sinal, não. Mas Judas, irmãos, o seu comprometimento com o Evangelho, quando ele foi chamado para o ministério,
Os outros já estavam sabendo em mente que Jesus era o Messias, que ele seria o rei de Judá. Eu creio que Judas, quando chega em casa, que é chamado, chega em casa, né, Breno? Pai, você não vai acreditar, pai, aconteceu um negócio hoje extraordinário. Não é que eu estava com os amigos lá, encontramos um camarada que disse que é o Messias e uma galera toda lá legal, e Jesus me chamou para ser discípulo dele. E olha, pai, é só 12, eu sou um, eu sou o cara. Imagina, eu sou o selecionado entre todos. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele vai ser o rei de Israel. Imagina a empolgação de Judas e dos demais também. E se você encontrasse Jesus também, sei lá, no sonho, alguma coisa, você não ficaria empolgado? Quando nós encontramos o Evangelho, também isso não nos empolga? Jeremias disse que quando encontrou a palavra de Deus e comeu a palavra de Deus, ele disse que alegria houve em seu coração. Então, irmãos, quando você recebe de Deus a sua palavra, entende quem é que você está diante dele, só pode existir uma alegria infinita em seu coração. Não é possível que eu sou um cristão e esteja, minha vida é tão difícil, porque não sei o que lá, tal, não sei o que. E nós reclamamos, muitas vezes, mas esquecemos de quem nós servimos. Esquecemos o qual Deus nós servimos. Nós servimos um Deus qualquer. Não, é o Deus Criador do universo que fará coisas maravilhosas em nossa vida e nos dará, portanto, a vida eterna ainda. E devemos confiar nele. Então, Judas, com certeza, a Bíblia não fala de Judas, mas Judas, com certeza, estava muito empolgado com isso, de ser um dos 12. Aquele que poderia acompanhar de perto de Jesus os seus ensinamentos, aprender dele, né, sua teologia, sua doutrina e conhecer o pleno amor de Deus. Existe um hino cantado, eu não sei cantar ele, mas o irmão Samuel que canta. Eu quisera andar com Cristo lá no mar da Galileia, né, tal. Eu quisera andar com Cristo. Todos nós talvez, se eu pudesse estar lá naquele dia, né? Se tivesse a oportunidade. Pois é, mas nós não temos essa oportunidade, né? Temos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Mas antes de continuar, Augusto Cury, que era um ateu ferrenho, se tornou um cristão. Ele escreveu um livro sobre o maravilhoso Jesus, e ele, estudando os evangelhos, ele diz o seguinte, olha, de todos os discípulos, o mais, digamos, que tinha mais proeminência, ou seja, mais capacidade entre todos os outros era Judas, analisando todos os evangelhos, etc. Ele vai dizer que Pedro, nós conhecemos, que era inculto, ele era iletrado, não sabia ler no seu tempo ainda, intolerante, ansioso, irritado, agressivo, inquieto, e a gente sabe toda a compulsividade de Pedro. Mas Pedro também era uma pessoa simples, humilde, sincera, tinha enorme capacidade de aprender, errava muitas vezes, mas ele confiava, ele era fácil de confiar nas palavras de Cristo, né? Ele andou sobre as águas, o único discípulo, né, que se atreveu. Jesus, se é tu, então manda eu ir. E ele, foi e andou. Podemos criticar, ela afundou, não sei o que lá, mas ele foi, é o único que foi. Ninguém mais sugeriu ou quis essa oportunidade. Então, Pedro realmente tinha seus problemas, mas era uma pessoa também que buscava conhecer e confiar na palavra de Deus. João, nós conhecemos, né? Ele tinha suas ambições, era irritado, não suportava o contrário. Uma certa vez, numa pregação de evangelismo, as pessoas falaram, não quero vocês aqui não. Jesus, estou mandando descer fogo e queima todo mundo. E já era. Essa mais ou menos era o comportamento de João. Mas João também era uma pessoa afetiva, né, que se aproximou muito de Jesus, era um dos mais novos, absorveu os ensinos do mestre, tornou-se amigo de Jesus e nasceu aquele que reclina a sua cabeça no peito de Jesus. Então, irmãos, vemos que agora Judas fala pouco dele, mas entre as entrelinhas do Evangelho fica claro que as suas personalidades eram positivas. Ele era modesto, moderado, dosado, discreto, equilibrado, sensato. E não há nada no Evangelho, assim, até pouco tempo antes da morte de Cristo, que desabonasse a conduta de Judas. Ele era uma pessoa muito tranquila e o Evangelho pouco fala das suas palavras, etc. Ele trabalhava muito por baixo, né?
o seu coração estava ali um pouco encoberto, que encobria as suas verdadeiras intenções, que nós vamos ver no final do que vai dar, que nós já conhecemos. Então você não tinha nenhum escândalo, nenhum alvoroço, não, era uma pessoa, um cristão adventista tranquilão, né? Ninguém pensava que ali residia algo tenebroso em seu coração. Então isso já nos alerta de um grande perigo, porque um dos maiores problemas de Judas, que Augusto Cury chega, é que ele não era uma pessoa transparente. Uma pessoa assim que agia no seu coração, lá nas vielas do coração, escondido, ele deixava dúvidas pendentes e ele não concordava com muitas coisas que Jesus pretendia fazer, então ele era uma pessoa que não seguia de perto o que Jesus queria para os discípulos. Mas as oportunidades, irmãos, foi dada a ele também. Muitas vezes podemos pensar, nossa, mas como Judas, né, aconteceu o que aconteceu. As oportunidades são dadas a todos nós. E aí o que acontece? Vou passar o próximo aqui, né? As oportunidades. Todos nós também temos as mesmas oportunidades. Agora, algo no seu coração não pode ficar, dúvidas. E outras coisas também, como eu coloquei o tema aí, né? Planos paralelos, tentar ter um plano paralelo ao plano de Deus. Deus diz assim, olha, o caminho é esse aqui, tá? Segue esse caminho aqui, porque quem andar para outro caminho vai perder a salvação. Você tem muitos detalhes na Bíblia, diz, olha, alguns comportamentos vão levar à perdição. Nós conhecemos o texto que Salomão vai dizer, há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu fim é o quê? É a morte. Então, irmãos, é claro que existe caminhos, se eu adentrar eles e seguir esse caminho, o final deles não vai ser bom. Nós já sabemos o que é o bom, o que não é o bom, o que é certo, o que é errado. Se nós temos dúvidas se é certo ou errado, vamos aonde? Na palavra de Deus. E hoje, infelizmente, o mundo ele tem se pautado não na palavra de Deus, mas assim nas suas percepções sociais, culturais e tudo mais, né? Como as ideologias de hoje, em vez dele basear na palavra de Deus, ele vai se basear dentro, não, hoje não aceito isso mais, hoje isso aqui está errado, não pode ser igual estava na Bíblia, hoje precisa ser diferente. Bom, temos que ter uma certa cautela quanto a isso. Há coisas realmente que são diferentes, mas muitas coisas não foram mudadas. Mas se no meu coração Deus disse, olha, é esse caminho, eu falo, não, eu vou por outro caminho, nós corremos certos riscos, né, muito preocupantes. Por exemplo, tivemos recentemente o carnaval, né? E muitas igrejas evangélicas agora têm um bloco, né? De carnaval. Vai lá, tal, e toca um negócio, e está no carnaval, vão levar, vão evangelizar lá. Será que esse é o caminho que Deus quer que nós façamos? Devemos percorrer por essas vielas, né? Descer a esse nível para alcançar as pessoas? Será que esse é o projeto de Deus para nós? Será que devemos nos comportar exatamente como as pessoas pecadoras, cantando músicas similares, apenas tocando letras para chamá-las por evangelho? Será que o poder de Deus, a sua palavra, não é capaz de transformar a vida? Será que nós temos que nos transformar igual a eles para querer trazê-los para Deus? Mas muitas pessoas vão ver nisso, não há problema. Podemos ir tranquilamente e descer a esse nível para alcançar as pessoas. Então, nós temos que ter certo cuidado, porque provavelmente nisso não é o caminho. Não é o caminho. Então, todos nós temos oportunidades. E Judas, ele pôde não só ter as oportunidades, como Jesus mandou, olha, vou dar poder e autoridade para vocês, para curar, para expulsar os demônios, para fazer um monte de coisa. E Judas foi um deles que foram e evangelizaram. Hoje a gente evangeliza, faz alguma coisa, mas alguém vai lá e faz cura, a pessoa chega lá, está doente, põe a mão, a pessoa vai curar, já sai servindo você? Isso não acontece, né, irmãos? Pode acontecer? Pode, né? Mas não é... Você não consagra aqui, não vamos fazer uma consagração aqui, vai ter semana de oração, Semana Santa, e vamos fazer oração aqui, e você vai sair, vai visitar seu irmão, seu vizinho que está doente, põe a mão na cabeça dele, vão ser curados, se algum demoniado vai ser expulso. Isso não tem acontecido. Mas com eles aconteceram, eles viram coisas, fizeram coisas que nenhum de nós tivemos a oportunidade de fazer. Judas estava no meio e participou disso tudo, mas lá no coração dele ainda, com certeza, ainda não estava plantado a semente do mal ali.
E ele tinha oportunidade, viu o que nós não vimos, passou pelo o que nós não passamos. E muitas vezes também nós perguntamos, por que o meu filho saiu da igreja? Por que fulano não está mais entre nós? Por que a pessoa desistiu da fé? E o que aconteceu errado? Que foi a igreja que errou? O irmão falou alguma coisa feia, fez cara feia, não a cumprimentou. Qual foi a nossa fraqueza? É claro que a igreja tem seus problemas, suas fraquezas, mas por que alguém deixou da igreja? Porque ele deixou a semente do mal lá no seu coração, foi uma plantinha, né, que um espinhozinho foi crescendo, crescendo, e foi, né, e não podou, não arrancou fora, e ela foi sufocando a verdade, e quando pensa que não, está longe da igreja, está longe da fé. Jesus contou bem essa parábola dos solos. Se no meu coração nascer um espinhozinho lá, o que eu tenho que fazer? Tenho que arrancar ele. Se eu deixar ele crescer, ele vai tomar conta. Eu tenho uma horta, e talvez alguns outros tenham a horta aqui, irmãos, o negócio é aroeira, né? Porque se você dá mole, passar um mês sem ir lá olhar a horta, se for lá não tem mais nada, já destruiu tudo, o mato já cresceu. O nosso coração é assim. Se você deixar o matinho lá, a erva daninha lá, ela um momento ela vai romper e vai destruir toda a sua plantação. Então, e às vezes não há um motivo por que aconteceu isso. Porque a pessoa não se preparou ou perdeu o momento, né? Deixou que a erva daninha crescesse, aí acontece os problemas. E a grande questão é, por que isso acontece? Como pode acontecer isso? Se aconteceu com Judas, poderia acontecer comigo? Judas e suas escolhas. Judas, ele fez as suas escolhas porque como alguém, irmãos, poderia chegar ao nível de trair Jesus como ele traiu? Na verdade, todos nós, em algum momento, nós traímos Jesus também, diante da sociedade, através da nossa fala, do nosso comportamento, através da nossa a forma de agir, a forma de falar. Às vezes também alguém olha para nós, isso não é crente não, isso aí é do mundão. Não consegue perceber em nós também uma transformação do Evangelho na minha e na sua vida, talvez. E as pessoas olham para nós, não, esse aí não, é uma pessoa comum, normal, do meio aí, e não faz a menor diferença. Então, muitas vezes, se eu não faço a diferença, ninguém olha para mim e diz, não, esse aqui é honesto, esse aqui é fiel, esse aqui é uma pessoa diferente, esse aqui é isso, aquilo outro. Nós, às vezes, podemos passar totalmente desapercebidos, principalmente para aqueles dos quais nós estamos em contato com mais frequência. Porque, às vezes, quem nunca nos viu, não vai julgar, às vezes, né? Mas quem te conhece, você presta algum serviço, você trabalha, será que ele não consegue identificar em nós alguém diferente? Através das nossas palavras, nossas ações, nossa atitude? Às vezes, assim, também nós negamos a Cristo de alguma forma, mesmo que em menor grau. Só que isso pode escalonar para algo muito maior. Então, Judas, ele foi aos poucos dando abertura para Satanás, e aí Satanás põe lá um preguinho, no outro dia vem bota mais um preguinho, bota um pezinho, põe alguma coisa, vai pondo, vai pondo, vai pondo, e aí a coisa pode ficar bem complicada. A Bíblia diz que Judas, né, ele era o que tomava conta das ofertas do pessoal. E acontece que uma certa vez, até então, ele não se expressava, não deixava transparecer toda a sua, às vezes, dignidade. Mas Ellen White, capítulo 76 de Desejar Todas as Nações, vai dizer que Judas ele era inconformado com as atitudes de Cristo. Porque ele sabia que Jesus era o Messias. Natanael diz ele é o rei de Israel. Por que Jesus não assume a sua posição e se coloca diante do povo como ele realmente é? Ele é o Messias, ele cura, ele transforma, ele multiplica pães, ele anda sobre as águas, como, né? Esse senhor aqui, esse mestre, ele não se coloca diante no púlpito aqui e diz, vamos dominar, vamos resolver o problema. Jesus nunca fez isso. Então Judas era inconformado, porque ele é o Messias, ele é o esperado de Israel, e por que ele não parte para cima? Por que ele não faz o que tem que ser feito? Realmente, irmãos, às vezes nós, em nossa vida também, pensamos, por que Deus não faz isso na minha vida? Por que ele não resolve isso? Por que ele não faz? Ele não é Deus, ele não pode fazer? Pode fazer, mas ele não vai fazer. Nem sempre vai fazer, ele vai deixar as coisas seguir seu curso natural e a nossa fé é desafiada para confiar nele.
Ah, morreu, ficou doente, atropelou, não sei o que lá. Irmãos, esse é o curso natural da vida. Jesus disse, vocês vão passar por aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Mas muitas vezes nós queremos dizer assim, Jesus, tem que ser assim, tem que ser assado, não pode ser desse jeito, tem que ser do meu jeito. Mas Judas, ele ficava um pouco inquieto, né, com as atitudes de Jesus. E tem uma história que está nos 4 evangelhos, e por estar nos 4 evangelhos, com certeza teve um impacto muito forte na vida dos discípulos, que está em Mateus 26:6, Marcos 14:3, Lucas 7:36 e João 12, verso 1. João 12, verso 1, que fala sobre aquela história de Jesus, quando vai na casa de Simão, era um ex-leproso, que ele faz um jantar ali, um almoço ali para Jesus, né, uma ceia ali para Jesus, e convida os discípulos junto. Ellen White diz que Judas ficava pensando, puxa vida, eu vim na casa de um fariseu, né? O que nós vamos fazer lá? Tinha tanta coisa que Jesus está fazendo, chegar em Jerusalém e dar um grito lá, né? E dizer isso e assumir o seu reino, o seu posto, por que nós estamos aqui? Mas nessa história, né, nesse relato bíblico, ele é tão interessante porque Jesus fala, e quando você lê os 4 evangelhos, a história acontece em Betânia, na casa de Simão, e Simão, que fora curado por Jesus, levanta uma suspeita. Se esse cidadão fosse profeta, nem fala se ele fosse o Messias, não, se ele fosse profeta, rapaz, ele botava essa mulher para correr. Ele não conhece essa mulher. Se ele fosse profeta, ele sabia quem era ela e não deixava ela tocar nele, porque ela é uma pecadora. Porque ela entrou com um vaso de alabastro, nardo puro. Alabastro é o vidro, né? E nardo é o perfume. Então ela vem e derrama sobre a cabeça de Jesus, sobre os pés de Jesus, vai estar em prantos ali, vai secar o cabelo de Jesus com seus cabelos e ainda vai beijar ali os pés de Jesus. Judas, vendo aquela situação, nós conhecemos a história, diz, rapaz, mas que loucura completa, que barbaridade, tchê. Essa mulher não poderia ter feito isso, ela tinha que ter conversado comigo antes, porque a gente venderia esse perfume e ajudaria muitos pobres, coitadinhos dos pobrezinhos. Essa era a intenção verdadeira de Judas? Não, não é essa a intenção. Ele quis passar uma impressão muito humanista, muito ajudadora, uma mão muito acalentadora, muita preocupação com os necessitados, mas essa não era a verdadeira intenção de Judas. Jesus vai contar uma história e vai fazer repreensão também para Judas, vai dizer, olha, para Simão, alguém devia 50 e outro devia 500. O Senhor mesmo não tinha como pagar, perdoou os dois. Quem ama mais? Ele, eu tenho comigo que quem foi perdoado, os 500. O camarada vai ficar muito mais grato, né? Então, eu entrei na sua casa, irmãos, olha, imagine você ir na casa de alguém, irmãos, e aí você chega lá, olha, e alguém, sei lá, acontece, eu cheguei na sua casa, você não me ofereceu um suco, você não... Nossa, é coragem, não é? É muita coragem. Jesus, irmãos, abriu o verbo, né? Olha, eu cheguei na sua casa, você não me beijou, ela está me beijando. Você não me ofereceu nada, ela, né, colocou o perfume sobre mim, falou um monte, nossa, eu não sei onde ele enfiaria a cara, né? Como diz assim, né? Que situação, mas era o quê? Para a salvação dele. Olha, veja, você está pensando dessa mulher, o que ela não é, mas veja a gratidão dela, o coração dela, o seu coração eu conheço, o dela também eu conheço. E ele diz mais, os pecados dela estão perdoados, e essa história vai ser contada nos 4 cantos da terra. Olha só que extraordinário. Judas, por outro lado, Jesus disse para ele, os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas a mim vocês não têm por muito tempo. Ela me ungiu para o sepultamento. Com certeza, Maria Madalena também havia ouvido falar que Jesus dizendo, olha, eu vou para Jerusalém, vou ser entregue aos sacerdotes, vou ser morto, mas ressuscito no 3º dia. Com certeza ela entendeu essa mensagem, talvez ela pensava até desse presente mais para frente, mas ela falou, tem que ser agora ou nunca. Porque Jesus vai morrer, eu tenho que ir agora, essa é a hora. E ela aproveitou aquele momento e fez o que ela fez, mas mal compreendida pelos demais. Judas também poderia ter aprendido naquele momento, que sua preocupação não era com os necessitados, mas a sua preocupação era consigo mesmo, e era apenas uma fala farsa, né? Por quê? Em poucos dias depois, ele vende Jesus por 30 moedas.
E o preço que ele cobra para traição é 1/3 do valor da oferta de Maria. Veja só, que se ele tivesse tão preocupado assim, ele pegaria esse dinheiro e já daria para os pobres, o que ele não fez. Estava pensando em si mesmo, eu vou lucrar com esse negócio ainda. Irmãos, nós temos um plano paralelo ao de Cristo é muito perigoso, porque muitas vezes nós não temos a intenção exatamente de trair o nome de Jesus ou pôr a nossa salvação em risco. Às vezes nós achamos que estamos certos. Esse é o grande problema, porque Satanás não vai fazer você pensar que você está errado. Ele quer inculcar na nossa mente, não, está certo fazer isso. Eva, rapaz, é só uma beliscada nessa frutinha aí, não vai dar nada não. Pode ter certeza, eu te garanto, você não vai morrer. Muitas vezes o diabo chega na nossa mente e diz, rapaz, é só uma bitoquinha ali, ó, isso não vai dar nada não, pode fazer que vai dar certo. Então ele põe na nossa mente que fazer o errado não tem problema. Por quê? Não tem problema, esse negócio de pecado, o pessoal fica falando isso, é coisa chata, é coisa de crente, sabe? Esquece, hoje estamos em outra era, estamos no ano 2025, já partimos para outra, geração Z, não sei o que, rapaz, sai dessa, né? Você é virgem, moço, que vida doida, rapaz. E muitas pessoas entram na conversa de Satanás achando que não vai dar nada, vai estar tudo certo, vai estar tudo beleza. Judas, irmãos, eu fico imaginando como pode a pessoa participar de tudo que participou, eu e você participar na igreja de tudo que participamos, e às vezes não ser convertido de fato. Eu olho para mim, quem é que sabe se eu sou convertido ou não? Quem é que sabe se você é convertido ou não? Quem é que pode julgar essas coisas? Quem pode julgar a minha intenção e a sua intenção no que fazemos? Que palavras eu disse, porque eu disse, quem sabe o que está por trás disso tudo? Só Deus conhece. As profundezas do coração humano, só Deus conhece. Jeremias 17:9, se eu não me engano, ele diz que o coração do homem é corrupto, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Nem eu conheço o meu coração, nem você talvez conheça completamente. Mas se no meu coração fizer morada as coisas erradas dessa vida, pode ter certeza que vai ter problema. Às vezes muitos pensam, as questões, né, eu não gosto de falar a palavra, né, mas a pornografia, você tem aí as drogas, a sexualidade, você tem aí muitas coisas que nós sabemos que é totalmente errado, mas às vezes as pessoas colocam na cabeça, não é errado. Pode fazer, ninguém descobriu mesmo, então está tudo certo. Se ninguém sabe, está certo. Se ninguém sabe, Deus sabe, e está errado. Entendeu? Deus sabe, Deus conhece. Muitas vezes está pesado no coração da pessoa, porque ele sabe que está fazendo coisa errada, e se está errado, ele sabe que a sua salvação está em risco. Certo? Então eu já pensei, até dito isso aqui algumas vezes, não sei se eu já falei, né? Deus sabe todas as coisas. Fico imaginando, Jesus vai voltar. Se ele sabe que eu vou me perder, olha só que loucura, né, irmão? Isso aqui, se ele sabe, lá no final, o Elcio vai perder. Aí eu falo assim, Jesus, pode riscar esse negócio lá, arranca essa parte do final dos tempos, faça o que tiver que fazer, eu tenho que perder o que tiver que perder, não importa. Muda para mudar a história, porque alguns filmes, né, irmão, o pessoal quer voltar no tempo para mudar a história, né? Não tem jeito de voltar no tempo, mas diz, Senhor, se o Senhor vê que isso lá no final vai resultar na minha perdição, pode tirar. Não importa, vai doer, é uma perna, é um braço, é o que for, Senhor. Para minha salvação, pode tirar. Por quê? Vale muito mais a salvação que qualquer coisa nesse mundo. Não tem nada que supera a salvação. Se Deus tiver que tirar alguma coisa de mim, Senhor, pode tirar. Vai chorar, vai doer, vai espernear, virar cambota, não importa. Se vai redundar em salvação, está tudo certo. E lá no final, quando você está salvo, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor tirou de mim o que não podia continuar na minha vida. Mas também, irmão, saiba de uma coisa. Que Deus não vai tirar aquilo que você pode tirar. Judas poderia ter te disseminado toda a dúvida, chegasse aos pés de Jesus e falar assim, Jesus, não estou te entendendo não. Por que o Senhor não faz assim, 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 assim? Jesus dizia, olha, porque vai ser assim, assim, assim. Pedro não chegou para Jesus, Senhor, não vai para Jerusalém não, Jesus, porque se o Senhor for em Jerusalém, você fala que vai te matar lá, vai fazer o que lá? O que Jesus falou para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Você não entende das coisas espirituais, só das coisas humanas, então arreda, sai de mim, porque você está atrapalhando.
Não é? E Jesus, ele não quer que você tenha um plano paralelo ao dele. Você tem que estar com o seu plano dentro do plano de Cristo. Ah, Senhor, meu plano era esse, mas se o meu plano não está baseado dentro do plano de Deus, eu preciso de reorganizar a minha rota. Eu não posso continuar do mesmo jeito, porque a perdição vai ser certa. Satanás, irmãos, ele é tão danado, tão custoso, porque ele põe a plantinha, ele rega a plantinha, sussurra nos nossos ouvidos, e quando você pensa que não, você está longe dos caminhos de Deus. Você não ora mais, não lê mais a Bíblia, não vem à igreja, você não tem comunhão. E o pior disso, irmãos, que Judas me ensina que nada garante a minha salvação, a não ser a minha entrega completa nos planos de Deus. Ah, eu sou pastor, sou presidente da igreja, sou isso, sou o que lá, sou departamental, eu sou ancião da igreja, sou isso, sou tesoureiro, sou não sei o que lá, sou diretor disso. Nada disso importa para a sua salvação. Judas era um dos 12, estava lá ouvindo Jesus e Satanás conseguiu botar uma plantinha do mal no seu coração e ele, sem perceber, desceu ladeira abaixo e fez a loucura que ele cometeu. Então, Satanás, irmãos, quer roubar de mim e de você a salvação, a coroa da vida eterna. E eu e você e Judas poderia ter se cuidado para que ele não se perdesse nessa caminhada. Então, eu estou vendo a série, eu estou vendo os filmes, eu estou vendo não sei o que lá, cuidado. Essas coisas tiram o nosso tempo da Bíblia, certo? Você só tem 24 horas, irmão. Se você tira para assistir uma série de 100 capítulos, novelas, sei lá o que mais, quando é que você vai ter tempo para ler a Bíblia? Satanás tira o nosso tempo para a série, sei lá, e os vídeos, não sei o quê. Quando é que eu vou ter tempo para ler a Bíblia, para ter uma comunhão verdadeira com Deus e confessar do Senhor, eu estou com esse problema, se o Senhor não mudar a minha vida, eu estou perdido. Entende? Então, se eu não chegar a essa conclusão, e Satanás quer que eu não chegue a essa conclusão, que o que eu estou fazendo é errado, eu não tenho essa concepção, essa visão, se eu não entendo o que é errado, eu vou continuar fazendo o errado e, por fim, eu vou estar perdido. E Jesus vai dizer, olha, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Que coisa maluca, imagina eu receber isso de Cristo. Eu não te conheço, sai fora. Vai ser algo muito terrível. Muito terrível. Jesus disse, eu sou o caminho. Judas escolheu um atalho. Jesus é a verdade. Judas escolheu a mentira. Jesus é a vida. Judas escolheu a morte. Jesus é a fonte de perdão. Judas escolheu o remorso. Poderia ter buscado perdão, mas não buscou. Judas não abandonou a Cristo em sua jornada. Judas se perdeu ao lado de Cristo. Quase incompreensível, né, irmãos? Se perdeu ao lado de Cristo. Judas tinha planos paralelos ao de Cristo. E aí nós temos o resultado. Ellen White diz, deixa eu ver se eu trouxe aqui, eu anotei aqui. Judas, ele entendia que ele era o Messias, que ele era o Cristo, que ele seria o rei deste mundo, era a sua percepção. Desejar todas as nações, para 508, ela diz o seguinte, ele não tinha dúvida que Jesus era o Messias, mas entendia que sem sua intervenção, ele não seria rei. Então, Judas entendeu que ele era o Messias, era o rei, mas sem a ajuda dele, a sua sofisticada estratégia, Jesus não se sentaria no trono, porque Jesus era muito tranquilo quanto a isso, ele não estava... Judas decidiu pôr a questão à prova. Se Jesus era, na verdade, o Messias, o povo, por quem ele tanto fizera, reunir-se-ia em torno e o proclamaria como rei. Isso viria fixar muitos espíritos, então, na incerteza. Quem estava na incerteza voltaria, realmente ele é o rei. Judas teria a honra de haver colocado o rei no trono de Davi, e esse ato lhe asseguraria a primeira posição depois de Cristo no novo reino. Olha só, a ambição de Judas não era 30 moedas de pratas apenas, seria uns R$1.000 hoje no seu bolso, mas ele pensava, eu vou fazer que Jesus esteja numa circunstância tal que ele vai ter que demonstrar o seu poder, porque Judas, ela diz, olha, ele nunca imaginava que Jesus se entregaria.
Quando Jesus dizia, eu vou morrer, eu vou a Jerusalém, eu vou me entregar, eu vou ressuscitar no terceiro dia, vocês entendiam isso como uma parábola. Ele vai lá, e o pessoal vai aclamar ele rei, vai ter uma confusão, e aí ele vai ressurgir, vai ser o novo rei. A percepção dele era humana e não espiritual. Essa é a questão, né? Você interpretar, às vezes, de forma equivocada a intenção de Cristo. Mas quando Judas vê Jesus sendo entregue, porque muitas vezes, pelo menos 2 vezes, a Bíblia cita que as pessoas pegaram em pedras para matar Jesus, apedrejá-lo, ele saiu no meio deles, passou e nada aconteceu. E Judas entendeu, é Páscoa, milhares e milhares de pessoas em Jerusalém, vai ser um momento decisivo, não era o que os judeus, os fariseus intentavam, eles queriam isso depois, para não ter confusão. E aí Judas, então, chegou, essa tem que ser a hora, e tudo foi planejado. E mesmo Jesus dizendo, olha, em Lucas 22, 22, o Filho do Homem vai, segundo está escrito, mas ai daquele que trair o Filho de Deus. Judas, mesmo ouvindo essas coisas, mas a sua mente estava tão embaralhada, e Satanás havia tomado posse do seu coração, da sua mente, que ele não conseguia perceber mais as coisas. E ao entregar Jesus, ver Jesus sendo açoitado, preso, e sendo esbofeteado, e tudo que aconteceu, Judas entrou em pânico e em desespero. Não era isso que ele imaginava que aconteceria. Ele imaginava o quê? Jesus vai romper, ele vai proclamar quem ele exatamente é, e vai se declarar rei de Israel, e vai dar tudo certo, Jesus vai me agradecer. Um plano paralelo ao plano de Jesus. Mas Jesus dizia, esse não é meu plano. Meu plano é morrer na cruz do Calvário, meu plano é morrer pelo ser humano, inclusive por Judas. Se ele assim voltasse a Jesus e arrependesse como Pedro fez. Então foi um momento muito decisivo. E Judas, por fim, ele foi fazer o quê? Pegou uma corda, cheio de remorso, buscou uma árvore, se enforcou e morreu enforcado. Atos capítulo 1 vai dizer que, não sei se ficou pendurado um tanto tempo lá, caiu, as suas entranhas se abriram, foi algo terrível e horroroso. Irmãos, essa reflexão hoje me mostra que todos nós corremos perigo. Ninguém pode bater no peito e se garantir. Você precisa ter os planos de Cristo em sua vida. Eu preciso. Mais do que todos. E você precisa muito de ter os mesmos planos de Deus em sua vida. Porque se eu tiver planos paralelos aos planos de Deus, nós podemos cometer loucuras que jamais pensaríamos que cometeríamos. E uma certa vez eu tive um acampamento com um pastor, tocava um violino, esqueci o nome dele, lá na Zufub, e ele diz, olha, todos nós aqui somos Judas e Pedro. No final, os Pedros se converterão e os Judas se enforcarão. Essa frase ficou na mente. Não lembro do resto do sermão, mas essa frase ficou na minha mente. Então, todos nós podemos trair Jesus como Pedro, etc., mas os Judas se enforcarão, se perderão, mas os Pedros, aqueles que confiam em Deus, buscam a salvação, serão salvos. Que Deus ajude nossa caminhada. Reflita na vida de Judas, né, que não foi um bom exemplo, teve todas as oportunidades. Eu tenho todas as oportunidades e você também. O que faremos com elas? Será que Satanás tem deixado em nossa mente que não tem problema o pecado? Que o pecado não é tão pecado assim? Mas que Deus ajude nossa vida, nossa caminhada, para que nós possamos colocar nossa vida completamente nas mãos de Deus. Nosso apelo é que cada um possa fazer, né, um exame de cada um, né, do seu coração, e ver se ali não reside, né, nenhuma plantinha daninha ali que precisa ser arrancada, né? Possamos pedir a Deus que venha nos ajudar nesse processo. Oremos. Grandioso Deus, nosso Pai amado, hoje refletimos sobre a personalidade de Judas e ele tem muito a nos ensinar, Senhor. Como alguém que andou ao teu lado durante tanto tempo, fez o que fez, não compreendeu a tua mensagem e chegou a ser o traidor, aquele que para todo sempre ficou marcado como um homem, como um nome, não de louvor, mas de traição. Ó Deus, Tu conheces o nosso coração e podemos orar também como Davi orou. Ó Senhor, se há algum caminho mau em nosso coração, se há alguma perversidade oculta há nas vielas do nosso coração, escondidas,
Nos ajude, ó Pai, a ter consciência delas e eliminá-las para sempre. O pecado é algo totalmente agressivo, contrário à sua vontade. Nós somos pecadores, Senhor, somos falhos. Mas não nos deixe continuar na prática do pecado incessante, não nos deixe amar o pecado, não nos deixe acariciar o pecado, que ele realmente venha a ser tratado como ele é, e aos teus pés, ó Pai, a ferida que há em nosso coração, a abertura, os dilemas, as dúvidas possam ser saradas e sanadas. Pai, todos nós estamos aqui porque queremos ver Jesus voltando, queremos ver a salvação, queremos estar contigo pela eternidade. Ó Pai, quão terrível será ouvir de teus lábios, eu não te conheço. Mas nós estamos aqui, ó Pai, porque queremos uma transformação verdadeira em nossa mente e nosso caráter. Eu quero uma transformação completa cada dia mais e que cada um de nós que possamos desejá-la também, Senhor. Mesmo a nossa fragilidade humana, nós somos pó, mas, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa ser dado a cada um de nós e que possamos ter sede e fome da tua palavra, que ela possa ser o nosso refúgio, nosso alimento, que a tua palavra, o teu Santo Espírito possa nos conduzir na nossa vida e que não haja em nossa vida planos paralelos ao teu. Guia, ó Pai, a nossa vida e se algum caminho mau, ó Pai, oculto em nossa vida, nos ajude a mudar de rota. Iremos para o nosso lar, teremos nossas batalhas essa semana, mas que a tua graça, teus anjos, teu poder seja conosco. Que entregamos tudo aos teus cuidados, sabendo que fará o melhor por nós, porque desejamos um dia ver Jesus voltando em poder e glória e receber das tuas mãos a coroa da vida eterna. É por isso que oramos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor.